Obreiros Evangélicos. Capítulo 76. Conselhos concernentes à obra nas cidades. Há uma vasta obra a ser feita em proclamar a verdade para este tempo aos que se acham mortos em ofensas e pecados. As mensagens mais surpreendentes serão proclamadas por homens designados por Deus, mensagens capazes de advertir o povo para o despertar. E enquanto alguns sejam irritados pela advertência e levados a resistir à luz e à evidência, devemos ver daí que estamos apresentando a mensagem de prova para este tempo. Serão comunicadas mensagens fora da ordem comum. Os juízos de Deus se acham na terra. Ao mesmo tempo que se precisam estabelecer missões nas cidades, onde colportores, obreiros bíblicos e missionários médicos práticos sejam preparados para entrar em contato com certas classes, precisamos ter também em nossas cidades evangelistas consagrados, por cujo intermédio se tem de apresentar uma mensagem tão decididamente que sacudamos os ouvintes. Tem chegado o tempo de se fazerem decididos esforços nos lugares em que a verdade ainda não foi proclamada. Como se há de fazer a obra do Senhor? Em todo lugar em que se penetre, é mister lançar uma base sólida para trabalho permanente. Os métodos do Senhor têm de ser seguidos. Não vos deveis intimidar com aparências exteriores, por mais desanimadoras que pareçam. Cumpre-vos levar avante a obra como o Senhor disse que devia ser feito. Pregai a palavra, e o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, há de enviar a convicção ao espírito dos ouvintes. O relatório é: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Marcos 16, 20. Muitos obreiros devem desempenhar sua parte fazendo o trabalho de casa em casa e dando estudos bíblicos às famílias. Manifestarão seu crescimento na graça mediante a submissão à vontade de Cristo. Assim, adquirirão uma rica experiência. À medida que com fé eles recebem a palavra de Cristo, nela creem e lhe obedecem, a eficiência do Espírito Santo se revelará em sua obra. Haverá uma intensidade de esforço diligente. Será alimentada uma fé que opera por amor e purifica a alma. Ver-se-ão na vida os frutos do Espírito. Há necessidade de toda a instrução que vossas missões podem proporcionar. Continuai vossa obra no poder do mesmo Espírito que a dirigiu em seu estabelecimento. Mediante a exposição das Escrituras, da oração, do exercício da fé, educai o povo no caminho do Senhor, e edificar-se-á uma igreja fundada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Levai avante vossa obra em humildade. Nunca vos eleveis acima da simplicidade do Evangelho de Cristo. Não na arte da ostentação, mas em erguer a Cristo, o Redentor que perdoa pecados, a vez de alcançar êxito em atrair almas. Ao trabalhardes para Deus em humildade de coração, ele se há de manifestar a vós. Processos teatrais. Mediante o emprego de cartazes, símbolos e ilustrações de várias espécies, o ministro pode fazer a verdade destacar-se clara e distintamente. Isso é um auxílio e está em harmonia com a palavra de Deus. Mas quando o obreiro torna seu trabalho tão dispendioso que os outros não podem tirar do tesouro meios suficientes para manter-se no campo, ele não está trabalhando de acordo com o plano de Deus. A obra nas grandes cidades deve ser feita segundo a ordem de Cristo, não segundo os métodos teatrais. Não é uma realização teatral que glorifica a Deus, mas a apresentação da verdade no amor de Cristo. Preliminares. Não despojeis a verdade de sua dignidade e força impressiva, mediante preliminares que são mais segundo os moldes do mundo do que segundo os celestiais. Compreendam vossos ouvintes que realizais reuniões não para desagradar os sentidos com a música ou outras quaisquer coisas, mas para pregar a verdade em toda a sua solenidade, para que ela chegue até eles como uma advertência, despertando-os de seu letárgico sono de satisfação própria.
É a verdade nua que, à semelhança de uma aguda espada de 2 gumes, corta de ambos os lados. É isso que há de despertar os que se acham mortos em ofensas e pecados. Aquele que deu a própria vida para salvar homens e mulheres da idolatria e da condescendência própria, deixou um exemplo a ser seguido por todos quantos empreendem a obra de apresentar o Evangelho a outros. Têm sido dadas aos servos de Deus neste século as mais solenes verdades a proclamar, e suas ações, métodos e planos devem corresponder à importância de sua mensagem. Se estais apresentando a palavra segundo a maneira de Cristo, vosso auditório será mais profundamente impressionado com as verdades que ensinais. Sobrevir-lhe-á a convicção de que essa é a palavra do Deus vivo. Formalidade no culto. Os mensageiros de Deus não devem seguir em seus esforços para atrair o povo os métodos do mundo. Nas reuniões que se realizam, eles não devem confiar em cantores do mundo e exibições teatrais para despertar o interesse. Como se há de esperar daqueles que não têm nenhum interesse na palavra de Deus, que nunca leram sua palavra com um sincero desejo de compreender-lhe as verdades, que cantem com espírito e entendimento? Como pode seu coração achar-se em harmonia com as palavras do sagrado hino? Como pode o coro celeste tomar parte numa música apenas formal? Não nos é possível acentuar demais os males de um culto formal, mas não há palavras capazes de descrever devidamente as profundas bênçãos do culto genuíno. Quando os seres humanos cantam com o espírito e o entendimento, os músicos celestiais apanham a harmonia e unem-se ao cântico de ações de graças. Aquele que nos concedeu todos os dons que nos habilitam a ser coobreiros de Deus, espera que seus servos cultivem sua voz, de modo que possam falar e cantar de maneira compreensível a todos. Não é o cantar forte que é necessário, mas a entonação clara, a pronúncia correta e a perfeita enunciação. Que todos dediquem tempo para cultivar a voz, de maneira que o louvor de Deus seja entoado em tons claros e brandos, não com asperezas que ofendam ao ouvido. A faculdade de cantar é um dom de Deus, seja ela usada para a sua glória. Escolha-se um grupo de pessoas para tomar parte no serviço de canto, e seja este acompanhado por instrumentos de música habilmente tocados. Não nos devemos opor ao uso de instrumentos musicais em nossa obra. Essa parte do serviço deve ser cuidadosamente dirigida, pois é o louvor de Deus em cântico. Nem sempre o canto deve ser feito por apenas alguns. Permita-se, o quanto possível, que toda a congregação dele participe. Apegar-se à afirmativa. Muitas vezes, ao procurardes apresentar a verdade, despertar-se-á oposição. Mas, se tentardes enfrentá-la com argumentos, haveis unicamente de multiplicá-la, o que não podeis permitir. Apegai-vos à afirmativa. Anjos de Deus vos observam e sabem como impressionar aqueles cuja oposição vos recusais a enfrentar com argumentos. Não insistais nos pontos negativos das questões que surgem, mas reuni em vossa mente verdades afirmativas, aí fixando-as mediante muito estudo, fervorosa oração e consagração do coração. Mantende a lâmpada espevitada e ardendo, e deixai que os raios brilhantes se difundam para que homens, vendo vossas boas obras, sejam levados a glorificar vosso Pai que está no céu. Se Cristo não se houvesse apegado à afirmativa no deserto da tentação, teria perdido tudo quanto desejava conquistar. O método de Cristo é o melhor para enfrentar nossos oponentes. Fortalecemos seus argumentos quando repetimos o que eles dizem. Apegai-vos sempre à afirmativa. Talvez o próprio homem que se vos está opondo levará vossas palavras para casa e se converta à sensata verdade que lhe penetrou o entendimento. Tenho dito muitas vezes aos nossos irmãos: vossos adversários farão acerca de vossa obra falsas declarações. Não repitais essas declarações, mas atende-vos a vossas asserções da verdade viva. E anjos de Deus hão de abrir o caminho adiante de vós.
Temos uma grande obra a levar avante e devemos fazê-lo de maneira criteriosa. Não nos excitemos nunca, nem demos lugar a que se levantem maus sentimentos. Cristo não fazia assim, e Ele é nosso exemplo em tudo. Necessitamos para a obra que nos foi confiada de muito mais sabedoria celeste, santificada e humilde, e muito menos do próprio eu. Devemos apoiar-nos firmemente no poder divino. Aqueles que se têm apartado da fé virão a nossas congregações para distrair nossa atenção da obra que Deus deseja que se faça. Não vos podeis permitir desviar os ouvidos da verdade para as fábulas. Não vos detenhais para procurar converter aquele que está proferindo palavras de reprovação contra a vossa obra, mas deixai que se patenteie que sois inspirados pelo Espírito de Jesus Cristo, e anjos de Deus vos porão nos lábios palavras que toquem o coração de vossos oponentes. Se esses homens persistirem em sua atitude, aqueles na congregação que são dotados de um espírito sensato compreenderão que vossa norma é a mais elevada. Falai de modo a mostrar que Jesus Cristo está falando por vosso intermédio. Há pessoas que têm um dom especial para cantar, e há ocasiões em que uma mensagem especial é apresentada por uma pessoa cantando sozinha ou por várias unidas no cântico. Mas o canto raramente deve ser feito por poucos. O cantar bem é um dom que exerce influência, e Deus deseja que todos o cultivem e empreguem para a glória do seu nome.